começou. Vem pra cá. Para de graça. Vamos. Eu tô... Cheguei, gente. Saúde a todos capazes do Senhor, amém? Amém. Mais uma Pai vez Senhor. a gente está aqui, incumbidos de trazer a palavras, né? Com mais temor ainda, porque não é fácil, mas vamos lá. Quando a gente acha que vai ficar mais simples, irmão, é que se torna mais difícil, sabia? É um pouquinho mais complicado, mas Eu só tenho a dizer uma coisa, que hoje eu tô mais tranquilo, não tá não. né? Não tô tão nervoso quanto as outras vezes, né? Mas tô nervoso sim. Deus sabe de todas as coisas. A pastora Érica, né, me pediu que hoje seria o nosso culto das mulheres, para que eu trouxesse a palavra. E de início a gente fica, né, meio com receio, com medo. A gente tem que, né, fazer a vontade de Deus e fazer o que Ele mandou. Então a gente veio... Quando eu falo a gente é porque a gente tem, né... Costuma fazer aqui em casa, quando ele vai pregar, a gente senta e conversa, para ter ideias também, né? Como a gente todos sabem, a gente não é pregador, mas a gente faz aquilo que o Senhor mandar, né? Que alcance vidas, que esse é o intuito. Então, hoje a gente está aqui para trazer uma palavra para os seus corações, para o nosso também, né? Porque antes de chegar para vocês, chegam para nós também. E a gente veio falar um pouquinho sobre Jonas. Antes de tudo, antes da gente começar a entrar na palavra, como de costume, a gente vai colocar 3 louvores pra gente atrair a presença do Senhor e para que a gente possa, né, nos acalmar. Essa é a palavra certa. É a palavra. Então, pra gente poder fazer isso, a gente vai desligar um pouquinho a luz e vamos louvar um pouquinho e clamar ao Senhor. Tem que esperar mais? Não, pode Não? não. Então vamos lá. Ele vai colocar o louvor, porque eu já tô muito nervosa, por sinal. Mas Deus é fiel. É um louvor bem conhecido e que ultimamente tem sido louvado por muitos jovens, muitas pessoas. E um louvor que eu gosto bastante, que eu não louvo, eu grito. Então, os irmãos me perdoem se eu estiver cantando um pouquinho alto. Mas tudo é para a honra e glória do Senhor, amém? Não, só apagar a sua fala, não. Eu não quero. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui.
mãos enquanto ele coloca a próxima música. Na verdade, eu não tinha me atentado que hoje, né, dia 4, seria o dia que a pastora tinha me convidado para trazer a palavra, que seria um dia meio complicado para mim, porque hoje faz 2 anos, né, que eu perdi a minha mãe, mas eu sei que tudo é para honra e glória do Senhor, então, nos seus irmãos me verem chorando, não é de tristeza nem nada, é só apenas saudade, tá? Então, por esse motivo, alguns louvores hoje tocaram muito, fiquei aqui sentada na sala chorando, mas é só saudade. Mas eu creio que Deus fará a sua obra, como Ele já fez e vem fazendo, amém? Pode soltar o som, porque senão eu vou continuar chorando. Os irmãos me perdoem, mas não é difícil. Ei, o Whey Protein não é só pro boladão da academia, não. Ele ajuda qualquer um a emagrecer e a ganhar mais. Pastor Elis, pra você essa. Eu só não sei cantar assim. O mundo nos pede respostas, as pessoas nos pedem respostas. Todo mundo quer saber como é que a gente vai fazer para vencer isso que está acabando com a gente. Isso vira conversa nas rodas. Como é que ele vai fazer? Agora não tem mais jeito. De certa forma as pessoas até se alegram. A verdade é que nós não temos essa resposta, porque nós não sabemos como é que Deus vai fazer. Nós só temos uma certeza: Ele vai fazer um milagre na nossa vida e nós vamos viver coisas tremendas em nome de Jesus. A única resposta que nós temos para as pessoas é essa resposta aqui, ó. Levar a paz que excede
resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele Você gosta de falar sobre alguma coisinha? Meu moço, desculpa a gente que a gente começa a soltar aqui. Você viu que a minha esposa até dançou, né, gente? Não, ele tava dançando. Eu vou fazer o quê? A vontade é dançar mesmo, pular aqui. A gente fica se contendo aqui. E essa aqui. Cenos. roubaram
fiquei bem nervosa por isso, não. Só um minutinho. A mulher se soltou da Deixa eu tal me maneira recuperar. Já aqui. chorei, já sorri, já levantei. Deus, calma aí, pai, vai com calma. Não tem estrutura, não. Mas amém, irmãos. A palavra hoje vai ser breve, ao contrário dos outros dias, eu creio, pai. Derrama tudo aí, pai, que você desenrolou. Mas amém. Suas anotações. Vamos lá, ele vai começar. Não é assim que a gente combinou? Não tinha sido não, né? A gente combinou e ele tá descombinando agora. Deus não gosta disso. Brincadeira, irmãos. É eu mesmo. É eu a incumbida de trazer essa palavra, mas vamos lá. Carregada da missão hoje é ela. Eu tô só de apoio aqui. Não, você vai falar também. Mas amém, irmãos. A gente vai ler hoje o livro de Jonas. Então, os irmãos, por favor, já podem abrir aí a Bíblia, por favor. Enquanto isso, ela respira. Enquanto isso, eu tento respirar, porque não tá sendo fácil. Respira. Já Devagar. pode colocar. Eu não sei qual que é que você quer. Pode ser essa falar. mesmo. Pode ser essa mesmo. Eu ia te perguntar, esqueci. Amém. É tudo ao vivo, irmãos. Mas amém, vamos lá. Os irmãos acharam o livro de Jonas? Na verdade, eu vou contar um pouquinho para os irmãos o que a gente tinha pensado. Durante essa semana, Deus vinha falando no meu coração sobre mudança, né? O quanto que a gente precisa mudar, abster de algumas coisas. E é só com as nossas mudanças que outras coisas vêm, né? E pedindo direção para Deus, para trazer uma palavra para vocês hoje, Deus veio na nossa cabeça, na verdade mais na dele, falar sobre Jonas, né? Que eu queria trazer uma coisa, mas não sabia onde encontrar isso. Hoje é minha vez, irmão. Vou cortar legal vocês comigo da última vez. Aí ele vai falar agora. Não, só para explicar um pouquinho pra né, de como a gente chegou até essa mensagem. Quando a pastora deu a oportunidade para ela, como ela disse, né, fica aquele receio, né, aquele misto de falar não e a vontade de saber que temos que fazer a vontade do Senhor e falar o sim. Ela aceitou e aí, conversando, ela falou que ia falar sobre mudança. Como os irmãos sabem, não somos pregadores, né? Aí veio à minha mente Jonas, né? Eu não conheço a fundo, a gente foi conhecer agora através do que o Senhor entregou a gente. E vai de conta ao que ela quer falar, que é sobre mudança, né? Jonas aqui a gente vai tentar minuciar o mais rápido possível, tá? A nossa maneira aqui. Para a honra e glória do Deus, Ele nos honra aqui e a gente consegue transmitir aquilo que Ele tem nos entregado. Então, eu vou passar para ela de volta agora, que ela vai ler e eu vou tentar dar um suporte aqui para ela naquilo que o Senhor me entregou, porque, como geralmente a gente fala aqui, tudo vem primeiro para a gente, né? E foi muito de encontro comigo, né? Eu tenho um grande... Não vou dizer uma experiência, porque não foi uma experiência, mas eu tive uma vivência dentro daquilo que a gente vai tentar trazer aqui, e eu vou tentar partilhar aquilo que aconteceu na minha vida, que talvez não, né? O Senhor é tremendo e tenha destino certo nessa noite, tá? Então volta a palavra para a primeira dama aqui. Você para que eu já estou ficando nervosa. Vamos lá, irmãos. Então, no livro de Jonas, o título diz assim: A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. A gente vai ler do 1 ao 3, tá? Conforme a gente for passando... de início. A gente vai ficar no livro de Jonas hoje. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Até aqui, irmão. Até agora ele vai desenrolar. Não, desenrolar. Não, aí a gente acabou, né, escutando algumas pregações, pesquisando. Foi buscar conhecimento. Foi buscar um pouquinho para entender, para passar por os irmãos, né? E aí a gente começou a ouvir o porquê que Jonas, né? Na verdade, a gente foi escrever um pouquinho aqui. Só
Só um minutinho, irmãos, é ao vivo. Acho que eu falei, eu esqueci, só falei, né? Não anotei. Mas amém, irmãos. A ideia, irmãos, rapidinho, só vou explicar. A ideia é a gente achar aqui, dentro da palavra do Senhor, algo que fale sobre mudança, porque a ideia é transmitir hoje o que a gente está vivendo e o que a gente precisa mudar. Então, tipo, o intuito dela é ter uma referência bíblica para transmitir que isso é um ensinamento, que isso vem da Bíblia, que dentro da Bíblia já aconteceu e como a gente tem que agir, o que a gente precisa mudar, quais são os passos, o que a gente realmente necessita fazer. E aí ela vai ler um pouquinho o que ela precisa explicar para depois eu entrar. Cadê, gente? Mas eu anotei isso, não tô doida, gente. Calma, eu anotei sim. Que primeiro ele... Cadê o tá ali naquele papel? Tá vendo, irmãos? Eu não tô doida, não. Que aí, o que acontece? A gente lê no livro de Jonas, a gente percebeu que o quê? Antes de tudo, ele rejeita, né, a ordem do Senhor. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho de Jonas. Ele é um homem conhecedor da palavra, um servo do Senhor. Ouve a palavra dele. Tem uma intimidade com o Senhor, só que naquele momento ele se viu a não aceitar o que o Senhor pedia para ele naquele momento para fazer. Ele achou que ele não deveria fazer aquilo, mas de primeiro momento ele rejeitou a vontade do Senhor, a ordem do Senhor. E quando a gente, né, servo do Senhor, né, a gente rejeita o que Deus tem pra gente, vem as consequências. E foi a partir daí que a gente vai ler aqui que ele, né, tomou por decisão própria sair da face do Senhor, fugir para Tarsis. Entrou no navio, pagou para entrar, entrou no navio e foi. Só que no meio... Hã? Eu vou ler agora. Ah, devia acelerar. Só tô te ajudando. Aí diz assim no 4. Mas ele entrou, né, no navio para poder viajar, para fugir do Senhor. Mas o Senhor, diz no 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as suas fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou-se, e dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhes: que tens dormentes? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Tudo aí já, né? Primeiro ele rejeita a ordem do Senhor. Toda ação tem uma reação, então veio o castigo. Só que aí a gente, né? Na verdade a gente vai entrar na história de Jonas, só que a gente queria falar um pouquinho sobre o marinheiro que estava acostumado a fazer toda vez aquilo. O marinheiro era acostumado a pegar a carga, as pessoas, e para ele aquilo já era rotineiro, né? Então ele já era acostumado a fazer aquilo. Só que tinha um detalhe, que era o tal Jonas, que entrou no barco, que mudou toda a circunstância, toda a ação que era super simples, né? Que ele estava acostumado a fazer, que não foi, daquele dia foi diferente. Então, a gente queria falar um pouquinho, né? Quem a gente tem deixado, quem é o Jonas da nossa casa, da nossa família, do nosso lar, que tem nos atrapalhado? Porque para aquele marinheiro era mais uma rotina, mais um dia que ele ia fazer aquele percurso, aquele mesmo caminho, só que tinha um empecilho. Então, o Jonas, nesse momento, era o empecilho daquele marinheiro que estava acostumado a fazer todos os dias aquele caminho. E ele pediu para Jonas, cada um clamou o seu Deus, e pediu para que Jonas clamasse também o dele. Tá um pouquinho? Tô nervosa, Ai. Não sei o que ela já falou tudo, então, mas tudo passa bem. aí, tá? Dentro do que ela tá falando, irmãos, assim, o que a gente conseguiu extrair aqui para tentar passar para os irmãos é o seguinte, que para aquele mestre que é chamado aqui, que na verdade é o comandante do navio ali, ele tá acostumado com aquela viagem, não era nada fora do normal para ele. Era mais um dia ao qual ele ia colocar ali as encomendas das pessoas e a tripulação dele para atravessar de um porto a outro para fazer o que era de cotidiano dele. Porém, como a minha esposa disse,
nesse dia tinha a questão de Jonas, que tinha recebido uma ordem de Deus para fazer a vontade dele. A gente entende mais para frente o porquê, que teoricamente ele não quis fazer a vontade do Senhor e quis fugir. E uma maneira de fugir foi entrar dentro do navio que ia para Tarsis. E quando ele toma essa atitude, tudo aquilo que seria para ele acabou acarretando para todos que estavam naquele navio. Porque o que Deus ia cobrar dele também ia afetar os tripulantes, tudo que estava dentro do navio, né? Todos seriam afetados. E para o mestre do navio, nada, era mais um dia normal, né? Então ele deixou todo mundo entrar, e como eu vi numa pregação, tudo aquilo que é oculto na nossa vida e é para nos atrapalhar, ele entra de mansinho, ele vai no fundo, que é lá no porão, se esconde, que foi lá, ficar dormindo lá, que foi o que o Jonas fez, para ficar mais difícil da gente achar, né? E muitas das vezes na minha vida e na sua vida é isso. Talvez eu e você tenham um Jonas oculto, que não sabemos aquilo que tem nos atrapalhado, não tem deixado a nossa vida decolar, o meu chamado, o seu chamado. Então a gente precisa identificar esse Jonas, entender o que ele fez, qual é o porquê dele estar ali, para achar a solução. Porque diante disso a gente consegue ter a mudança necessária para que o Senhor volte a agir na nossa vida. Porque a tempestade que veio era para Jonas, para afetar ele por não querer fazer a vontade do Senhor, e acabou afetando a todos. E o mestre do navio desce até o porão tentando encontrar aquilo que estava de errado, aquilo que podia ter fugido do seu dia a dia, que não estava acontecendo, porque tempestade ele já tinha enfrentado, mas se você se atentar, aqui na Bíblia fala que veio uma grande tempestade, era algo fora do comum, algo que ele não tinha visto. Então ele vai tentando achar, ele se desfaz das encomendas que eles falam aqui, das fazendas, das coisas das pessoas, para tentar deixar o barco mais leve, para poder tentar ter uma estabilidade. Juntos tentam remar, até que ele acha Jonas dormindo lá embaixo. E lá ele tem com ele e fala: o que você está fazendo aqui, sonolento? Né, que ele estava dormindo. Pede para ele invocar o Deus dele, né, para orar, porque eles estão prestes a morrer e ele estava ali dormindo. E ali ele descobre, Jonas na verdade, né, conta para ele que tudo aquilo que ele está passando é por conta da desobediência de Jonas. E aí eu imagino a reação do mestre do navio em saber que ele tomou todas as medidas até onde ele podia e simplesmente era Jonas. Né? Então às vezes a gente vai fazer coisas, vai tentar mil e uma maneiras, e a gente sabendo o que é. A gente sabe que é aquele Jonas ali, é aquilo ali, mas a gente não consegue se livrar dele. A gente tem às vezes medo do que pode acarretar fazer aquilo. E não é assim. A gente tem que ter fé no nosso Senhor, a gente tem que fé naquilo que a gente confia, porque só assim as coisas vão mudar na nossa vida. Vamos falar um pouquinho que eu já falei muito. Aí aqui, né, para complementar o que ele disse, diz assim no versículo 13: entretanto os homens remavam, aqui eles já sabiam, né, que era Jonas, remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Aqui nesse finalzinho, quer dizer que toda ação gera uma reação, né?
falei? O fato do Jonas rejeitar a ordem do Senhor, ele quis fugir do chamado dele, ele colocou outras pessoas que não tinham nada a ver com a situação em perigo, tudo por conta de uma desobediência, de um querer achar que ele não deveria fazer. Então aqui, quando fala que ele, né, fizeram tudo isso, jogaram ele ao mar, Deus, né, veio com a sua, como é que fala? Com o castigo, né, com a... Ele cessou a tempestade e veio a provação. Então, a partir daí, Jonas é tragado pelo grande peixe, né, como diz aqui na Bíblia. E aí ele passa 3 dias e 3 noites dentro do peixe, né? Aí, diante da frustração, diante da provação, tudo que ele já tinha passado, né, com a tempestade, ele começa a clamar ao Senhor, né, e a orar. E a pedir misericórdia do Senhor, que ele estava ali naquele momento de dificuldade, que ele já tinha sido, como é que ele diz aqui? Deixa eu só achar, irmãos. Ele fala que ele sabia de tudo, que Deus livrasse ele ali daquele momento, né? E Deus, como ele é misericordioso, assim como ele é com a minha vida e com a sua vida, Deus fez o quê? Livrou ele daquele momento e fez com que o grande peixe cuspisse ele, né? E cuspindo ele ali, naquela terra, fez com que Jonas, né? Deus mais uma vez, misericordioso como ele é, falou ao coração de Jonas para que ele fizesse o que ele tinha pedido anteriormente, para que ele fosse à cidade de Nínive e dissesse a eles que a cidade seria consumida, né, por conta dos seus pecados. E ali, né, diante de tudo que ele já havia passado, ele fez o que Deus mandou. E chegando lá na cidade de Nínive, agora isso, né? Uhum. Chegando na cidade de Nínive, ele encontra o rei. Na verdade, ele adentra dentro da cidade e ali ele começa a passar o que o Senhor falou. Em 40 dias seria consumida, né? Porque por conta dos pecados que havia naquela cidade, o Senhor tinha decidido que todos iam perecer por conta daquilo. E Jonas era o encarregado de levar isso a eles. E aqui mais pra frente a gente vê que Jonas não queria fazer isso por conhecer a Deus, para a gente ver o quanto ele conhecia, o quanto ele era próximo do Senhor, que ele é... Deixa eu ler aqui que eu não vou lembrar de cabeça, irmãos, eu não lembro tudo, peraí. A parte que ele fala que ele é bondoso... Finalzinho já. Mas Jonas sabia que Deus, se o povo se arrependesse, né, verdadeiramente, de coração, Deus os perdoaria. Aí diz assim, aqui já no capítulo 4, ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse. Não. Ele disse que o Senhor é misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Então Deus não é que Deus gosta de fazer isso, né? Toda ação gera uma consequência, gera uma reação e a gente vai passar por provação e tribulação, né? Vai gerar toda a tempestade por conta de uma ação que cada um de nós provocou, né? Isso é o que acontece nos dias de hoje. Aí, diante de tudo isso, Jonas não queria ir porque sabia que se o povo se arrependesse, Deus iria perdoar eles. E ele, teoricamente, ficaria como um mentiroso, teoricamente levando algo que não vinha acontecer. E por conta disso, ele fugiu. Mas, diante de tudo que ele passou, ele resolveu fazer a vontade do Senhor, foi até a cidade, passou o que seria acontecido, que na verdade não se arrependesse, né? Já era... Decreto, né? O Senhor já tinha decretado que aquilo ia acontecer. Tinha até prazo, eram 40 dias, é o que ele fala aqui na palavra dele. E diante disso, o povo se rendeu. Eu vou achar aqui para ler para os irmãos. E veio a palavra do Senhor, vou ler aqui, ó, em Jonas 3. E veio a palavra do Senhor,
segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ele a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminhou de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Aqui, conforme ele começou a passar pela cidade e avisar o povo do que iria acontecer, o povo se rendeu, né, se arrependeu dos pecados a quais eles tinham cometido e começaram a fazer jejum e sacrifícios para que Deus se compadecesse daquilo e os perdoasse. E aqui no final do versículo do verso 3, no capítulo 3, ele fala... No 10: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mal. Caminhou e Deus se arrependeu do mal que faria e não o fez. Deus se arrependeu daquilo que ele havia dito que faria, né, que consumiria a cidade, diante de tudo, junto, o sacrifício, de se colocarem perante a Deus, se fazerem menor e entender que o Senhor é dono de tudo. Pode. Eu vi uma frase que dizia assim: arrependimento não é sentimento de culpa, mas sim mudança de comportamento e de atitude. Então, o que Deus viu ali naquele momento foi um arrependimento, né? No caso eu disse aqui, é uma mudança de hábito, uma mudança de atitude de todos eles. Então, não tinha como Deus deixar aquele decreto, uma vez que ele viu que os corações estavam quebrantados, que eles estavam dispostos a servir ao Senhor, né? E que Deus não poderia fazer daquele momento um momento, e sim um momento de reerguer aquela cidade, né? Porque diante de tudo aquilo que a gente estava vendo, onde uma cidade inteira ia padecer, muitas outras vendo aquilo, né? Poderia vir se frustrar, mas não, Deus reergueu diante daquele decreto todo mundo, toda aquela cidade, e fez com que eles, como é que eu posso dizer, se entregassem ainda mais, né? Porque todas as decisões erradas trazem consequência. Então, diante daquilo, eles mudaram as atitudes, mudaram o comportamento, e trazendo para o dia de hoje, que era o que eu queria falar sobre as mudanças, a mudança nada mais é do que, não adianta falar, eu me arrependi, eu sou diferente, se a gente não mudar, né? Eu venho vivendo isso, cada dia, quando a gente fala da palavra vir antes pra gente, é isso, né? A cada dia a gente tem que ser diferente. A gente tem que buscar essa mudança, não é fácil, mas depende não é falar, depende de Deus, não, depende de mim e de você. A gente tem que estar aberto a essa mudança, né? E nos dias de hoje é o que vem acontecendo. Não adianta a gente querer falar que o que a gente vem vivendo hoje, falar, queria que voltasse ao normal. Não tem como voltar ao normal. Esse é o novo normal e a gente precisa se adaptar a isso. A gente precisa seguir e pensar que não, a gente precisa mudar para que tudo isso seja um novo normal, porque não tem como voltar ao que era antes, não é o que Deus quer. Ele não pediu para Jonas voltar para a cidade, ele pediu para Jonas continuar. E é o que a gente tem que fazer hoje em dia, mudar e continuar. Não tem um voltar para trás e falar, eu queria que fosse igual antes, porque não vai ser. Hoje em dia não tem como. Esse é o nosso novo normal. As mudanças são necessárias, as mudanças são precisas, igual eu escrevi aqui. A gente vive um processo de mudança a nossa vida inteira. A gente muda quando nasce um filho. A gente, né, requer todo, como é que fala? Uma adaptação, né? Porque chegou um ente novo, então a gente precisa se adaptar àquela realidade. Quando a gente, igual eu falei lá no início, quando a gente perde alguém, a gente precisa mudar, porque a gente precisa se adaptar com aquela nova realidade. Não é fácil, é ao dia a dia. Que aí a gente vai, né, convivendo com aquilo, a dor, a saudade, tudo isso machuca. Então, a gente vem durante toda a nossa vida
passando por mudanças, e essa é mais uma delas. Então o Jonas ali naquela situação, como é que falam sobre eles? Ninivitas, Deus precisava ver que eles iriam realmente mudar, trazer uma mudança de comportamento, de atitude, que era o que não estava agradando ao Senhor. E é assim com a nossa vida. Se tem algum Jonas calacrado na nossa vida, a gente tem que expulsar e colocar pra fora. Falar, Deus, eu não aceito isso na minha vida, porque o Jonas, ele só traz, mesmo que tá ali escondidinho, ele só traz coisa ruim, ele só traz, como é que fala? Só faz que a gente passe por dificuldades, tempestades. Então a gente precisa expulsar isso da nossa vida e falar, não, Senhor, eu preciso, seguir. E foi o que aconteceu aqui com a cidade de Nínive. Eles deixaram as coisas erradas que eles estavam fazendo para prosseguir. E seguindo com a história de Jonas, que eu fiquei bem assustada até, que diz que Jonas se ira contra o Senhor por conta de ter se arrependido de fazer aquilo. Uma a cidade. Aí o que a gente viu numa pregação também é que às vezes a gente quer pôr a mão onde a gente não deve. Tem coisas que Deus quer tratar na sua vida, na minha vida, e o outro fulaninho vem lá e coloca a mãozinha. Pega pra ele também. Foi o que aconteceu lá com o marinheiro. Não tinha nada a ver com a situação de Jonas, mas pelo fato fato dele ter deixado Jonas entrar no barco, aconteceu o que aconteceu. Quase padeceu junto. E a gente lendo na pregação e falava assim, quem que você tem deixado entrar na sua casa? Será que você tem reparado com aquela amiguinha, aquele amiguinho que te convida, aquele convitinho nada, como é que como é que me fala? Eu não sei falar essa palavra. Essa palavra aí, o pastor Léo que sabe, o pastor fala assim, despropente? Aquele convite que acha que não tem mal nenhum, irmãos. Então aí você fala assim, não tem nada a ver, tem a ver. É o Jonas da sua vida. É o Jonas que vai te levar lá pro buraquinho. Despretensioso, é isso aí, é a nossa ajudante. Hoje nós temos suporte. Mas então a gente tem que parar e pensar sobre essas coisas que vem entrando na nossa casa, na nossa família, como quem não quer nada. Acaba se alojando, né? Se aloja no cantinho onde ninguém vê e acaba fazendo a tempestade toda. E diante da história de Jonas que a gente viu aqui, Jonas, depois de tudo isso que aconteceu, ele se ira novamente contra o Senhor. Porque Deus, não que ele tenha se passado como mentiroso, mas Deus, revogou o decreto que ele tinha disso. Então tudo pode ser mudado, gente. Nenhum decreto é pra sempre. Se Deus falar que hoje vai acontecer isso, e ele falar, não, as pessoas se arrependeram, não vai mais, não vai. É a palavra do Senhor que diz. Não é o que eu e você vai dizer. E ele se irritou contra o Senhor, por conta que Deus tinha falado, ele ainda vai embora, pra uma cidade vizinha, sai, monta uma cabana para ver o que ia acontecer com a cidade de Nínive. E diante disso, o Senhor, tão bondoso, Falei. O Senhor tão bondoso, vendo o que Jonas estava passando ali, faz crescer uma árvore. Pastor Hélio, tô falando aqui, despretensioso. Obrigada, pastor. Essa palavra aí, despretensioso, saiu. Ele faz nascer uma árvore do dia para a noite, para fazer sombra ali para Jonas, E o Jonas se alegra pelaquela sombra para ele ali. E Deus, do mesmo jeito que faz a árvore nascer, ele manda um bichinho lá para poder acabar com a árvore. E Jonas não se agrada disso. Acha que Deus não deveria ter feito aquilo. Mas, mais uma vez, irmão, a gente tem que saber que tudo tem um aprendizado. Deus deixa claro para ele que Jonas estava se aborrecendo por causa de uma árvore que tinha nascido do dia para a noite. Ele não havia feito nenhum esforço para que ela tivesse nascido. E ele se irou por conta dela ter morrido do dia para a noite. Mas não estava se compadecendo com aquelas 120 mil pessoas que havia na cidade de Nínive. Então Deus fala aqui no último versículo do capítulo 4, e não, é melhor ela ler, que ela lê melhor que eu. Diz assim, vamos voltar no 10. E disse ao o Senhor, tivesses compaixão da arvoreira, na qual não trabalhastes e nem fizestes crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu.
E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Conclui. É medo, né, irmãos? Deus aqui deixa mais uma vez um aprendizado pra gente. Jonas, homem temente a Deus, próximo, que confiava na palavra dele, e olha o ensinamento. Ele se compadeceu com uma árvore que nasceu do dia para a noite, mas não estava pensando nas 120 mil pessoas que podiam se arrepender e o Senhor ver graça, como foi o que aconteceu. Então, o decreto é sempre do Senhor. Enquanto houver esperança, a gente tem que estar ali com a nossa fé mantida ali, firme e forte, porque o Senhor muda qualquer decreto, como a minha esposa disse, né? A última palavra vai ser sempre dele. Então a gente basta confiar, se manter firme, porque Deus é tremendo. Eu vou, para concluir, assim, né? Não, peraí, eu falei que ia falar um pouquinho, né, do nosso testemunho. Diante de tudo isso aqui, irmãos, veio um pouquinho pra gente. Vou contar rapidamente aqui, tá? Você me ajuda aí. A minha esposa, no nosso relacionamento, ela foi o comandante do navio. Porque a gente passou por alguns momentos ruins. Por algum tempo eu me envolvi com bebidas alcoólicas. E isso foi um grande tormento na nossa vida. Eu vou usar a palavra Jonas, né? Vamos usar Jonas. Foi o grande Jonas dentro do nosso relacionamento. E ela, como uma boa marinheira, fez igual o mestre do barco. Foi tentando encontrar ali, né? Onde estava o Jonas escondido. E graças ao esforço e à determinação dela, eu pude ter uma mudança. Então, sempre há uma esperança, irmão. A gente, às vezes, não conseguimos enxergar as coisas, né? A gente começa a ficar meio cego, como eu disse. Às vezes você tá vendo que o Jonas tá te fazendo mal, mas você não consegue se livrar dele, você não quer. Você acha que vai ser pior. Não, se jogar o Jonas fora vai ser pior. E, na verdade, é aquilo que você precisa fazer. Vai, Jonas, embora. Sai daqui, você tá só me atrapalhando. Eu demorei um certo tempo para poder perceber isso, mas Deus nesse meio tempo começou a trabalhar tanto na vida dela quanto na minha, e foi aonde as coisas começaram a tomar caminho e eu, junto com ela, consegui tirar o Jonas da nossa vida, né? E hoje, graças a Deus, a gente consegue viver um relacionamento firmado no Senhor. Temos as nossas brigas de casal, que é natural. Como a gente viu na pregação, se você tiver um casamento e não tiver uma discordância, não é casamento. São duas pessoas dividindo o mesmo espaço, com hábitos diferentes, que precisam se adaptar para ter um bom convívio. Então as mudanças novamente são necessárias. Diariamente, irmãos. Então, para finalizar, irmãos, eu quero só deixar aqui, então, que as mudanças são necessárias, mas ela precisa partir de você, e que o arrependimento não é um sentimento de culpa, mas de mudança de comportamento e de atitude. Então vamos buscar quem é o Jonas da sua vida, né? Assim como a gente buscou da nossa, e com certeza deve ter alguns Jonas que às vezes querem entrar. Fecha a porta, não deixa ele entrar não, porque não é de Deus. Você abre a porta, apesar que um dia ele foi de Deus, mas ali ele não estava sendo um instrumento de Deus naquele momento, né? Sim. Mas que a gente não deixe o Jonas entrar na nossa vida, se alojar naquele cantinho, e que faça mal para mim e para você, que faça você sair da presença do Senhor, amém? Amém, irmãos. Não vamos colocar o Jonas como mal, não, tá? Não é só nesse caso aqui. Ele era de Deus, mas naquele momento, naquele barco, né? Como a gente está vivendo hoje, está todo mundo no mesmo barco. Então a gente tem que orar e pedir para Deus discernimento para conseguir Deus seguir, requer né? uma mudança, né? Tudo isso é para ter uma mudança. Na verdade, não é que igual, vamos voltar ao que era antes. Não, Deus requer uma mudança de todos nós. Está todo mundo no mesmo barco. E a mudança é geral, é de todos nós. Então que venhamos, né, entregar ao Senhor tudo que Ele pedir e fazer conforme Ele quer, né? Conforme Ele manda. E é isso, irmãos. Hoje eu tava muito nervosa. Mas eu creio que Deus falou no coração de um de vocês aí, já é o suficiente para nós, amém? Então é isso. Que todos fiquem capazes do Senhor. Obrigado, pastor Wellington, pela ajuda. Pastora Érica, bispa.
Deus abençoe Deus a cada abençoe um. a vida de todo mundo, viu? Um beijo grande. Tchau. Pode ligar, amor. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Fica com Deus.